Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Nelson Mandela, o marxismo e a luta contra o apartheid. Antes de começar falando o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a Globo fez uma reportagem, 10 anos da morte de Nelson Mandela. Agora em dezembro vai completar 10 anos que Mandela morreu. Muita gente me mandou essa reportagem, pediu comentários e tal. E eu fui assistir hoje, eu tô gravando esse vídeo sábado de manhã, então assim, faz 10 minutos que eu vi a reportagem. E a reportagem, ela cria um mito em torno do Mandela, que é o Mandela pacifista, o Mandela conciliador, como se isso fosse toda a vida dele. E cria uma história do apartheid que ninguém entende como esse negócio durou tanto tempo, porque parece que não tinha apoio de ninguém. Antes de começar a gente ver o vídeo, e eu vou fazendo alguns reacts e comentários sobre o que não está dito, eu quero lembrar um trecho de Lenin no Estado e a Revolução. Eu vou pedir para Maxwell colocar aí na tela. Lenin fala que os revolucionários foram perseguidos e caluniados a vida inteira, só que quando eles morrem, a burguesia tenta meio que se apropriar da imagem deles, tirando seu elemento perigoso ou fazendo deles ídolos inofensivos. É isso que acontece com Nelson Mandela, né? Toda a história de Mandela, enquanto revolucionário, enquanto liderança de luta armada, enquanto um lutador anticolonial radical que teve ótimas relações com o marxismo durante a vida dele, tudo isso é ocultado, é escondido. Eu vou colocar também uma entrevista com um pesquisador que estuda a vida do Nelson Mandela e que desmente os mitos do resumir a vida do Mandela ao Mandela pacifista, uma espécie de novo Gandhi e por aí vai. Mas vamos assistir essa reportagem aí do Fantástico e vamos ver como se constrói uma falsa história do apartheid, como se constrói uma falsa história de Nelson Mandela, né? Setembro vai fazer uma década que o mundo perdeu um gigante na luta contra as desigualdades e o racismo, o sul-africano Nelson Mandela. Mas como recontar a extraordinária trajetória política e pessoal de Mandela, tão lembrada em livros, filmes, documentários? A rede britânica BBC encontrou um caminho e escolheu 10 fotos marcantes para celebrar a importância desse líder, admirado em todo o planeta. Que foto! Ele tinha uns 20 ou 21 nessa foto aqui. Está muito bonito. Era um homem bonito. Mandela usa o terno que ganhou ao entrar para o curso de Direito da única universidade de estudantes negros na África do Sul daquele tempo. Mandela nasceu em 1918 e cresceu num vilarejo sem eletricidade nem água encanada. Quando eu era criança, para mim a região de Transkei era o centro do mundo. No interior, você tinha que ser rico, tendo ovelhas e gado. E também esposas. Meu pai era polígamo, tinha 4 esposas. Foi na escola que ele virou Nelson. O nome dele é Rolihlahla, que quer dizer quem tem coragem de desafiar o sistema. A professora branca não conseguia pronunciar esse nome. Aí ela disse, vou te chamar de Nelson. Em 1941, Mandela foi para a maior cidade do país, Joanesburgo. Reparem a primeira coisa. Não é explicado o processo de instituição do apartheid na África do Sul, nem o processo de colonização, nem nada disso. Aí alguém pode falar assim, Jones, mas isso não era o foco e tal. Eu boto fé, só que vejam, é um negócio que surge do nada. Primeiro, a Maju já apresenta o Mandela como alguém que lutava contra as desigualdades, o preconceito, o racismo. O colonialismo já sai de cena na explicação inicial. Então Mandela não era alguém que lutava contra o colonialismo. Mandela não estava inserido num debate pan-africanista sobre libertação de África.
não estava inserido numa luta contra o colonialismo clássico e contra o neocolonialismo. A África do Sul é um negócio que o regime de apartheid lá surge do nada, não existe antecedente, não existe uma explicação, porque isso teria que colocar em conta todo o processo das potências imperialistas europeias em estabelecer suas colônias em África, né? Então isso some. Preste bem atenção. E como o apartheid meio que surge do nada, ninguém é responsável, ninguém sabe, ninguém viu. É claro que eu não vou esperar que a BBC fale sobre imperialismo. Até poderia falar, a BBC de uns tempos atrás falaria e tal. Mas é isso, ninguém sabe, ninguém viu, surgiu do nada. Lá, ele se casou com Evelyn Massé. Ela era prima de Walter Sisulu, um ativista do CNA, o Congresso Nacional Africano, com quem ele trabalhou em Joanesburgo. Tiveram 2 filhas. Desde 1912, o CNA lutava pelos direitos dos negros sul-africanos. Mandela virou o líder da Liga da Juventude da organização. Mandela e um amigo, também advogado, foram sócios no único escritório de advocacia de negros legalmente estabelecido na África do Sul. Mandela, quando era líder da juventude do Congresso Nacional Africano, era profundamente anticomunista e defendia uma leitura pacifista do enfrentamento ao apartheid. O Mandela, do final dos anos 50 em diante, se aproxima do marxismo, lê compulsivamente Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh, Lenin, Mao Zedong, e a partir dos anos 60, quando passa para uma estratégia de enfrentamento armado, pensando na revolução camponesa, uma revolução agrária como forma de derrotar o apartheid, Mandela está profundamente influenciado pela Revolução Chinesa, pela Revolução Cubana, né? Inclusive chegou a ter, vários de seus companheiros, compatriotas, chegaram a ter treinamento na China, treinamento em Cuba, treinamento na Etiópia, treinamento armado e estreitas relações com o Partido Comunista da África do Sul, né? Então, veja, a luta contra o apartheid da África do Sul se inseria num contexto global das revoluções anticoloniais, sejam as de orientação marxista, como na China, como em Cuba, como na Coreia Popular, como no Vietnã, sejam as de caráter mais nacionalistas, nacional-populares, que tinham participação de marxistas, mas sem a direção do processo, né? Como o caso da Revolução Argelina, como o caso da libertação do Egito, do pan-arabismo e, enfim, várias outras expressões que estão ali colocadas. Tudo isso, evidentemente, some da história, né? O apartheid gerou toda uma indústria de casos e eles tinham muito peso nas costas. Ele teve que desafiar as leis do país onde trabalhava como advogado. Mandela e a Liga da Juventude do CNA lançaram um programa nacional de desobediência civil. E o ativismo, cada vez mais intenso, acabou afetando a vida em família. A minha mãe não gostava muito de política. Na medida em que ele se envolvia cada vez mais com política, eles foram seguindo caminhos diferentes. No caminho da política estão, claro, as relações públicas. O boxe era importante na sociedade africana. Essa foto representa Mandela, o lutador, mas também o estrategista. Ele treinou boxe com um lutador chamado Jerry Malloy. O Mandela compreendeu a importância da publicidade pessoal, humanizando o movimento de libertação. Em 1958, Mandela se casou com a assistente social Winnie Madikizela, com quem teve 2 filhas. Ela entendia a política. Ele se sentia muito culpado, porque nem a primeira esposa, nem a mãe entendiam do que se tratava a luta pela liberdade. Se a polícia para um africano e ele esqueceu a caderneta, ele vai preso. Todo africano precisa de passes para trabalhar ou morar perto de uma cidade branca. Essa é uma foto do Mandela agachado, com o braço estendido sobre um pote, e dentro do pote parece que tem fogo. E a ocasião é a queima dos passes em 26 de março de 1960.
A queima dos passes foi uma reação a um massacre. A polícia matou 69 pessoas que protestavam contra o apartheid. A maioria das vítimas levou tiros pelas costas. O governo sul-africano declarou estado de emergência e baniu o CNA. Fui para a clandestinidade em abril de 1961. Eu tinha filhos bem pequenos e queria ficar com a minha esposa e a minha família. Mas veio uma ordem da liderança para que eu organizasse a resistência contra o governo. Ele se escondeu numa fazenda junto com ativistas brancos do CNA, um casal com 2 filhos, Paul e Nicholas. Vivendo na clandestinidade, Mandela usava nome falso, David. David Motsamai chegou lá 2 semanas antes de nós, como trabalhador rural. Ele costumava usar um macacão azul. Mandela resolveu dar uma entrevista a um jornalista britânico sem revelar seu esconderijo. Tem muita gente que acha que é inútil e fútil continuar falando de paz e não violência diante de um governo que só responde com ataques selvagens. E eu acho que chegou o momento de a gente avaliar se os métodos que usamos até agora são adequados. Depois disso, ele saiu do país para buscar... Repare, esse momento é o momento da mudança radical na estratégia do Congresso Nacional Africano e do Partido Comunista da África do Sul, e que eles percebem que o método só de movimento de massas, de desobediência civil, não está dando certo para enfrentar o apartheid, que o apartheid na África do Sul tinha um sólido apoio internacional dos Estados Unidos, dos países da Europa, dos monopólios capitalistas estrangeiros, um sólido apoio internacional, inclusive visto como uma reserva importante e contenção do avanço dos movimentos nacionalistas e comunistas em África, né? A África do Sul como ponta de lança ali da contra-revolução. O Mandela participa da fundação do Braço Armado do Congresso Nacional Africano, uma conexão muito grande com o Partido Comunista da África do Sul. Cita um trechinho da entrevista que Mandela meio que balança, parece que ele está em dúvida sobre mudar os métodos. Na verdade, em 1961, já era claro para ele o caminho da luta armada, já era claro para ele o caminho da revolução camponesa e agrária, porque o apartheid, gente, não era um preconceito contra negros em abstrato, tinha relação direta com a concentração da propriedade da terra, um dos principais meios de produção, e com a disponibilidade de força de trabalho barata, superexplorada para os proprietários brancos, né? Então, a África do Sul, como um país majoritariamente camponês, o processo de libertação do apartheid passava pelo enfrentamento da burguesia branca, e isso com a demanda camponesa por terras, né, por reforma agrária radical e por redefinir as próprias relações de produção do país. Só que isso passa rapidamente e a Mandela, será que os métodos estão dando certo? Parece que ele estava em dúvida, né? Mas no final ele se manteve pacifista, que maravilha e tal. Veja como todo o processo de construção do Mandela é falseado, né? Sem dar complexidade do que está colocado ali. Inclusive, até agora, o Partido Comunista da África do Sul não existe, né? Morreu, assim. Buscar recursos para a luta armada. Quando voltou, foi descoberto, detido e condenado à prisão perpétua. O primeiro presídio ficava nessa ilha. Fizemos trabalhos forçados. Coisa importante, a Mandela foi buscar recursos para a luta armada e foi preso. Veja, Mandela fez treinamento militar. Mandela teve papel central na conformação do Braço Armado do Congresso Nacional Africano. Parece que ele era um advogado, ativista. Aí a violência do governo da África do Sul, nunca é falar dos apoios internacionais, cresceu muito. Aí ele foi apoiar a luta armada como uma parte da logística, sem se envolver diretamente, e acabou sendo preso. Percebe? Forçados durante 8 anos. Foi uma época terrível, porque podia fazer muito frio na ilha Robben. E a gente usava pouca roupa, sem roupa de baixo. Quanto mais a fama de Mandela crescia, maior era a pressão para que o governo libertasse o ativista.
Até que em 1988, ele foi transferido para uma casa dentro de um presídio, com direito a um cozinheiro, um ex-guarda penitenciário da ilha. Na manhã do primeiro dia, ele me perguntou por que 2 TVs. Então eu disse, não, isso aí é um forno de micro-ondas. Ele achou que era uma TV. O governo do presidente de Klerk vinha mantendo contato com o CNA. Um caso policial não impediu o processo que levaria de Klerk, em 1990, a libertar Mandela e a legalizar o CNA. Winnie Mandela foi acusada de mandar sequestrar um ativista adolescente por suspeita de que ele fosse informante do governo. O adolescente foi assassinado e Winnie condenada a 6 anos de prisão pelo sequestro. Ela entrou com recurso e a pena foi convertida em multa. 2 anos depois de Mandela sair da prisão, o casal se separou. A campanha por uma África do Sul democrática já não apelava à violência. Veja o salto, né? Mandela preso e tal. Aí tinha uma pressão internacional. Quem fazia parte dessa pressão, gente? Era o campo socialista, eram os partidos comunistas do mundo inteiro, era Cuba, era a União Soviética, era o Vietnã, era a Coreia Popular, eram os movimentos contra a guerra nos Estados Unidos, eram os Panteras Negras, eram os movimentos contra as guerras e armas atômicas na Europa, eram os intelectuais marxistas. Enquanto isso, o governo da senhora Margaret Thatcher considerava Mandela um terrorista e defendia a prisão dele. O governo do senhor Ronald Reagan considerava Mandela e o Congresso Nacional Africano terroristas, defendiam a prisão deles. Você tinha os governos burgueses mundo afora que defendiam sim a prisão de Mandela e defendiam a consideração do Congresso Nacional Africano e do Partido Comunista da África do Sul como organizações terroristas, gente. Gente, quando Mandela transformou em presidente, o primeiro país que ele visitou foi Cuba, para agradecer pessoalmente Fidel Castro e o povo cubano pelo apoio na luta contra o apartheid. Mesmo o governo de Mandela tendo sido muito problemático, e a gente já vai falar disso, nos seus aspectos internos, do ponto de vista da política internacional, Mandela, por exemplo, nunca entrou na onda de demonização a Cuba ou a China, ou a Coreia Popular, ou ao Vietnã, dando reconhecimento pelo papel que esses países tiveram na luta contra o apartheid. Né? Tipo, como é que foi essa pressão internacional? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, racista, pessoalmente racista, Mandela terrorista, atacava Mandela, defendia a prisão de Mandela. Veja como pulou, né, da prisão de Mandela, e aí de repente o mundo era contra o racismo. E aí veja, enquanto Mandela estava preso por lutar contra o apartheid na África do Sul, tinha um regime de apartheid nos Estados Unidos que também estava prendendo e matando os lutadores e lutadoras antirracistas do país, né? Pô, galera, sabe? Percebe como vai se construir um discurso que, meu irmão, parece que ninguém era a favor do apartheid, só alguns racistas da África do Sul. Aí você não entende como é que o regime durou tanto tempo, pô, ninguém era a favor, é isso mesmo, né? Algumas pessoas, quando vão contar a história do nazismo, é a mesma coisa, né? Tipo assim, porra, ninguém era a favor do nazismo, só Hitler e os nazistas. Mas peraí, pô, como é que o cara chegou ao poder? Como é que o cara ficou tanto tempo no poder? Como é que o cara conquistou metade da Europa? Ninguém era a favor, né? Ninguém, né? Era um negócio que não tinha interesse econômico, não tinha interesse geopolítico, não tinha nada. Ninguém era a favor. Era Hitler. Hitler, Goebbels, Hummels e companhia. Acabou. África do Sul, mesma coisa. Tipo, quais eram os interesses econômicos que sustentavam o regime de apartheid? Quais eram os interesses geopolíticos que sustentavam o apoio à África do Sul no regime de apartheid, sabe? Tipo, nada disso aparece, né? Minha mensagem para vocês envolvidos nesta batalha: peguem suas armas, suas facas e joguem no mar. Em 1994, Mandela se candidatou à presidência pelo CNA. 27 anos na prisão, uma vida inteira de opressão. Hoje, o voto que faz o sacrifício ter valido a pena.
Mandela teve 62% dos votos nas primeiras eleições livres na história do país. Ele ficou 5 anos no poder. Aos 80 anos, deixou a presidência para passar mais tempo na sua terra natal com a terceira esposa, a política Graça Machel. Na última foto desta reportagem, Mandela sorri na festa de seus 90 anos de idade. É por isso que ele está sentado ali, meio que rindo, porque nós, os Mandelas, não cantamos bem. Depois do aniversário, a saúde piorou. Em 2013, aos 95 anos, Nelson Mandela morreu depois de pegar uma infecção respiratória. O mundo vê a gente como os heróis, mas os heróis reais dessa luta, aqueles que se sacrificaram, são os nossos filhos, as nossas esposas, que carregam as cicatrizes até hoje. Cresci muito amarga e zangada com ele. Tive que fazer as pazes comigo mesma e dizer, tenho que me esforçar, sabe? Ele pode ter se arrependido de ter deixado minha família para trás. Lutou emocionalmente e espiritualmente e acho que sofreu muito. A coisa que eu amava nele era a paixão profunda pela justiça. Gente, como vocês podem ver, é uma reportagem sobre 10 anos da morte de Nelson Mandela, que não aparecem as palavras panafricanismo, que não aparecem as palavras colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, que ninguém sabe de onde surgiu, para onde foi o apartheid. Sabe? Ninguém sabe por que se criou um regime de segregação racial baseado em que interesses, em como. Não se debate nunca também as condições da população negra pós-regime de apartheid, a concentração de renda, riqueza e propriedade, como a burguesia segue uma classe dominante branca contra a maioria da população negra explorada. Não se debate também como as desigualdades socio-raciais foram mantidas e, em alguns casos, até aprofundadas no pós-apartheid, a partir da instalação do governo neoliberal, do projeto neoliberal na África do Sul, que teve contribuição do Mandela. Não se debate também como o discurso de conciliação do Mandela, no fim do enfrentamento radical, teve como função garantir à classe dominante branca de que não teria revolução agrária e questionamento das relações de propriedade. Então pode descansar que a gente vai desmontar a estrutura jurídica do apartheid, mas seus efeitos produtivos de relações de produção, de propriedade, de concentração de renda, poder, prestígio, vai se manter intacto. E aqui não é um debate moral sobre Mandela, é uma realidade objetiva. O Mandela contribuiu em processo de dissolução do apartheid que mantém a infraestrutura econômica que o apartheid ajudou a reproduzir e manter. Não tem um debate sobre o apoio internacional do apartheid, porque assim, o apartheid deixa de ganhar apoio massivo internacional do imperialismo quando não existia mais necessidade de um polo avançado e violentíssimo de contra-revolução em África, porque a revolução anticolonial, nacionalista e, em alguns casos, socialista já tinha sido derrotada, né? Num contexto, inclusive, de derrota do movimento dos não-alinhados, do movimento terceiro-mundista, do campo socialista. Então, assim, é um Mandela pacifista. Não se debate, por exemplo, a violência na África do Sul hoje contra a população negra. Volta e meia a gente vê a notícia da polícia que matou 40 grevistas negros, da polícia que metralhou 30 mineiros, da polícia que metralhou 20 estudantes numa passeata, sabe? É um mito de um Mandela pacifista, muito influenciado por um mito do Gandhi pacifista. Então, assim, Gandhi salvou a Índia com seu pacifismo, Mandela salvou a África do Sul com seu pacifismo. E aí, a participação do campo socialista, a participação de Cuba, a participação da União Soviética, o papel dos Estados Unidos, nada disso aparece. Eu vou deixar aqui para vocês lerem. Bota aí na tela, por favor, Maxwell, a matéria do Opera Mundi, Marxismo Negro de Nelson Mandela. Também recomendo para vocês A Não Violência, a História Fora do Mito, do Domênico Lossurdo, que, embora não faça um debate tão profundo sobre a África do Sul, faz um debate mais amplo sobre como a classe dominante mobiliza o mito da não violência para domesticar os oprimidos.
Vou deixar aqui para vocês também o livro do Hakim Adin sobre panafricanismo, que simplesmente não aparece, né, no debate da matéria. E vou deixar aqui também como recomendação o último volume da coleção História Geral da África, da Unesco, que fala sobre os processos de descolonização e de libertação, e tem um capítulo muito bom sobre a participação dos países do campo socialista na luta de descolonização da África. Leiam, vamos refletir, vamos debater, vamos fazer um debate crítico sobre o legado do Mandela, porque esse Mandela aí que aparece na Rede Globo, que aparece na BBC, é um Mandela, uma imagem reducionista, falsa, liberal e domesticada do Mandela. A vida do Mandela foi muito mais interessante, muito mais complexa e muito mais rica do que o que aparece nas telinhas da Rede Globo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.